Nas últimas semanas, o mundo tem vivido uma tensão com as trocas de aumentos tarifários entre os Estados Unidos e a China. Porém, outros países também foram afetados pela taxação americana, inclusive o Brasil. Mas afinal, como esse tarifaço pode impactar a dinâmica entre os países e no dia a dia dos brasileiros? Muito abusivo. Porque vai sair do nosso bolso, como sempre, né? E tudo vai afetar, em tudo. A maioria das coisas é importada. Eu acho que é uma guerra em vão por parte dos Estados Unidos. Eu acho que é só mais um exemplo do Trump sendo Trump, né? Enfim, a gente está esperando agora uma resposta da China. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter uma recessão forte na economia aqui no Brasil nos próximos anos. Eu sou Nicolas Sabino. Eu sou Carolina Passos e esse é o podcast Sem Dúvidas, uma produção do Núcleo de Política, Economia e Sociedade da Jornalismo Júnior, AJ Press. Nesse podcast, vamos descomplicar de forma rápida e clara os assuntos que você precisa saber. No episódio de hoje, vamos falar sobre a taxação de Donald Trump. As tarifas de importação são impostos sobre produtos que são trazidos de outros países. Essas tarifas servem para regular o comércio internacional e proteger a indústria nacional. Ou seja, os países taxam produtos importados para que eles cheguem mais caros no mercado interno. Assim, eles se tornam menos atrativos para os consumidores e os produtos nacionais conseguem competir com os internacionais de maneira mais justa. Por mais que essa seja uma medida comum de todas as nações, os Estados Unidos ganharam destaque recentemente por conta das altas taxas. Foram 185 países afetados, desde taxas na faixa de 10%, como no Reino Unido, ou então mais altas, como 24% para o Japão, 41% para a Síria e 46% para o Vietnã. No momento que esse podcast está sendo gravado, o país norte-americano gera grande repercussão por ter aplicado uma taxa sobre a China de 245%. Ela, por sua vez, retaliou com uma taxação de 125% sobre os produtos americanos. Essa ação é, na verdade, uma tentativa de fortalecer a indústria americana. Isso porque a China vem exercendo grande influência na produção mundial, desde as roupas que usamos ou então nos objetos que utilizamos no dia a dia. A pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos e professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo, Carolina Pedroso, expõe o atual cenário americano. É uma percepção de que o American Way of Life já não mais se sustenta como acontecia décadas atrás. E é uma percepção corroborada pelo próprio eleitorado estadunidense, que não só elegeu Trump, mas concorda com essa visão de que eles estão perdendo espaço. Carolina aponta que essa atitude de aplicar taxas intensas de importação é considerada ultrapassada. Isso é explicado pelo fato de que até mesmo os produtos produzidos nos Estados Unidos utilizam matéria-prima importada, ou seja, essas taxas podem acabar prejudicando o próprio país, aumentando os custos de produção interno. Mas como essas medidas tarifárias podem afetar a dinâmica comercial das nações? A pesquisadora explica que os países, por serem diretamente atingidos por essa política, estão reagindo. Existem dois grandes grupos que estão agindo de maneiras diferentes diante desse cenário. Primeiro, são aquelas potências que buscam posições de maior independência no sistema internacional, que têm algum grau de poder no sistema internacional, seja econômico, seja político, e que têm reagido com cláusulas de reciprocidade aos Estados Unidos e têm buscado também outras parcerias e coalizões. Essas cláusulas de reciprocidade, como o próprio nome diz, são medidas que os países tomam para responder à altura. Ou seja, nesse caso, os países pertencentes ao primeiro grupo citado pelo especialista, como a China e a União Europeia, estão taxando de volta os Estados Unidos. Um outro grupo, que é composto ou por países menores ou que são liderados por pessoas que têm alinhamento ideológico a essa política do Trump, que está cedendo às pressões, mas que, por outro lado, correm o risco de serem cobrados pelas suas respectivas populações se esse alinhamento a Washington, a essa submissão à política tarifária do Trump, não trouxer nenhum benefício. A Coreia do Sul, o Japão e o Vietnã são alguns países pertencentes a esse grupo e que estão buscando uma negociação cedendo às pressões dos Estados Unidos. Olhando para a situação do Brasil, comparados aos outros países, tivemos uma taxa considerada baixa, na faixa dos 10%. Para Carolina, a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, no entanto, é bem desproporcional. Enquanto compramos produtos mais caros, boa parte do que vendemos para os americanos tem baixo valor agregado.
A especialista aponta também a importância da parceria com o país norte-americano, já que, além de ser o nosso segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China, possuímos uma forte dependência em relação ao setor do aço, que está sendo taxado em 25% desde março deste ano. A pesquisadora também explica quais as consequências que se devem esperar a curto e a longo prazo para o Brasil. Claro que no curto prazo, esse setor específico do aço, que está ligado a toda uma cadeia de valores e de produção, foi fortemente atingido. Então, sem dúvidas, há um impacto direto na nossa economia. Porém, há oportunidades e há possibilidades de longo prazo, principalmente se houver uma mudança, um redirecionamento dessa parceria tão importante com os Estados Unidos, no sentido de buscar substitutos. Carolina diz ainda que uma opção de fortalecimento comercial para o Brasil é a União Europeia, isso por conta do acordo recém-assinado com o Mercosul. Embora existam alguns entraves, o Brasil, como líder do Mercosul, vai pensar no custo-benefício desse cenário. Outra grande parceria comercial do Brasil é a China. Esse país já vem sendo nossa principal parceira há alguns anos e vem demonstrando interesse em intensificar o comércio com o Brasil. Segundo a especialista, o Brasil tem analisado essa alternativa de maneira muito positiva para contornar esse momento. Nos últimos movimentos do atual cenário, os Estados Unidos anunciaram, no dia 9 de abril de 2025, uma pausa de 90 dias nesse programa de tarifas, além de ter reduzido por esse período a 10% as taxas de todas as nações, exceto a China. O presidente Donald Trump também retirou produtos do setor tecnológico desse programa tarifário, já que eles são muito dependentes de componentes importados, muitas vezes vindos da China, para a produção de eletrônicos. Chegamos ao fim do segundo episódio do Sem Dúvidas. A produção e a apresentação desse episódio foram feitas por mim, Nicolas Sabino, e pela Carolina Passos. A edição foi feita por Bernardo Medeiros, repórter de audiovisual. Esperamos ter descomplicado o tarifaço do Trump para você. Até o próximo episódio.